E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando com vocês é o Dom. E hoje a gente volta a falar dos nossos arcanos maiores, da nossa série aqui de arcanos maiores, que vamos falar sobre uma carta bem interessante, então vem comigo e vamos falar sobre essa carta que é a carta do Papa ou do Hierofante. Então vem comigo. E antes de começar, sempre nossos recadinhos, não deixe de deixar um like nesse vídeo, já deixa um like agora. Se você gostou, você deixa o like, se você não gostou, você deixa o dislike. Comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para sempre receber aqui a nossa série de arcanos maiores e não perder nenhum. Outro recadinho também que a gente precisa dar é que nós estamos usando o The Druidcraft Tarot. Nosso minério ou nosso remo. Que é um baralho druida, então ele tem uns significados um pouquinho diferentes, mas a carta é grande, dá pra ver. Eu vou colocar aqui outras cartas também, tá? Pra vocês irem vendo, de acordo com a descrição, como normalmente ela é desenhada. E também valendo falar aqui que a proposta desse vídeo é ser um vídeo mais rápido, com o significado mais geral, mostrar um pouquinho das cartas de vários baralhos. Então é um pouquinho mais superficial, só que já é suficiente para você saber o que significa essa carta. Então, se você quiser se aprofundar um pouco mais, deixa aqui nos comentários para a gente fazer uma série mais profunda sobre esses arcanos. Ou você procura aí na internet, tem bastante vídeo também aí falando sobre esses arcanos. Aqui é mais pra gente falar mais do geralzão mesmo, isso é um pouco mais superficial mesmo, tá? Então vamos lá. A carta que nós vamos falar hoje é a carta do Papa, a carta do Alto Sacerdote, a carta do Hierofante. Teu Espírito, Senhor, e renova a face da terra. Envia teu Espírito, Senhor. Que é uma carta muito legal, né? Dentro da jornada do herói também ele tem uma posição muito importante aqui. Essa é uma carta que normalmente ela tem um senhor, né? Um papa mesmo representado aqui, um alto sacerdote, né? E normalmente é a primeira carta onde aparece mais duas pessoas na carta. Até então, todas as cartas tinham uma pessoa só, uma figura. E agora ela começa a ter mais de uma figura. E ele é normalmente um senhor, né? Um homem mais velho. Ele está normalmente em algum lugar ritualístico. E ele está recebendo essas pessoas e fazendo algum trabalho para elas ou por elas, né? E normalmente ele tem bastante símbolos religiosos, de vários tipos de religião, dependendo da carta, né? Dependendo do tema do baralho, ele vem junto com alguns símbolos um pouco diferentes, né? E ele tem um pouco dessa questão de ser um mentor, né? Ele é mostrado como um mentor, uma pessoa que as pessoas recorrem, uma pessoa de moral elevada, né? Então, normalmente é essa pessoa que todo mundo vai atrás, né? Dentre os significados, ele pode ser realmente um mentor, né? Ele pode ser uma pessoa que você precisa se recorrer. Quando aparece mais de uma figura na carta, e a partir dessa carta vai começar a aparecer, você pode ser qualquer uma dessas figuras, tá? Então você pode ser o próprio Hierofante, quanto você pode ser as pessoas que vieram se consultar com o Hierofante. Então sempre que tiver mais de uma figura aí na carta, você pode ser qualquer uma delas, tá? Essa carta é uma carta de pessoas que estão indo se consultar ou estão indo pegar algum tipo de conselho com alguém mais experiente, mais velho, mais sábio. Pode ser uma carta de casamento, já que ele é um papa, né, um padre, entre aspas, uma pessoa que faz cerimônias de casamento, então pode identificar um casamento. Pode ser o seu encontro com algum tipo de guru, alguma pessoa que vai te ajudar. Costuma ser uma carta bem espiritualizada, não espiritual, tá? Espiritualizada. Então, assim, pode ser que você precise da intervenção de alguém intermediário aí na sua questão, pode ser que você precise de alguém agindo por você ou te dando algum tipo de orientação. Sozinho você não vai conseguir resolver o problema, você vai precisar de algum tipo de ajuda ou orientação, tá?
É uma carta muito carregada de sentimento de moralidade, principalmente moralidade envolvido com honra, com religiosidade. Então pode ser que você esteja sendo julgado por algum tipo de conduta, né? Então você presta um pouquinho de atenção aí no como você anda agindo, se você não anda fazendo coisas que são moralmente erradas para a sociedade, então você vai precisar pensar um pouquinho nisso, tá? Representa também a educação, a tradição das coisas. De certa forma, ele está meio que fazendo uma cerimônia de inicialização. Então, dentro da jornada do herói, ela é a carta que faz a iniciação do nosso herói dentro daquela jornada. É aquele momento que ele vai e se consulta com uma última consulta antes de seguir na jornada. Então, ele tem até um pouco de caráter de Mestre dos Magos, do Caverna do Dragão. Então, ele é essa carta que vai te ajudar, muito mais do que te atrapalhar. Ela também é uma carta que traz bastante sentimento de conformidade, de rotina, de se conformar com as coisas. Ah, isso daqui aconteceu porque tinha que acontecer. Não aconteceu porque não era para acontecer agora, tem que acontecer mais lá na frente. Então, a gente meio que tem um sentimento mais de conformismo, tá? Quando sai essa carta aqui. Então, ou você precisa ter esse sentimento, né? Então, precisa acreditar que não era o momento, que o momento vai chegar, o momento certo ainda vai chegar, mas que você não precisa se preocupar com isso agora. No negativo, ele pode indicar uma pessoa muito julgadora das morais e dos bons costumes, mas nem sempre essa pessoa é o que ela tá falando que ela é, entendeu? Então você precisa tomar um pouco de cuidado com isso. Você pode ser julgado por esse tipo de conduta, então pode ser que você esteja fazendo tendo algum tipo de comportamento que não é bem visto dentro desse problema. Então você precisa se reavaliar e reavaliar o que você anda fazendo, como você anda fazendo, para ter uma conduta aí um pouco melhor. Ele vem com uma carga muito pesada de honra, de ter uma régua aí, que às vezes não é uma régua imposta, não é uma régua sua de conduta. Então é uma carta um pouco complicada quando ela vem no sentido negativo, quando ela vem no seu lado sombra, né? Porque pode ser esse julgamento meio que da sociedade que você vive, né? Ou da comunidade onde você vive. Então pode ser uma carta um pouco complicadinha nesse sentido. Então presta um pouquinho de atenção no que as pessoas estão falando sobre você, porque isso vai te guiar um pouco para saber sair dessa situação também. Essa carta, como ela tem bastante significados de casamento também, pode ser que tenha alguma coisa errada aí no seu casamento, tá? Talvez alguns contratos, algumas coisas que vocês combinaram estejam sendo quebradas. Então você precisa prestar um pouquinho mais de atenção nisso, ou você está quebrando algumas regras pré-impostas nessa relação, né, nesse casamento. Quando eu falo casamento aqui, é a instituição casamento, tá? Não é necessariamente o casamento emocional, a relação emocional que o casal tem, tá? É mais assim, a família, a instituição casamento, tá? Então pode ser que alguém esteja quebrando algum tipo de regra, ou de algum tipo de contrato, alguma cláusula do contrato aí de casamento, né, ou do que vocês acordaram. Então presta bastante atenção nisso, tá? Alguns outros significados legais também dessa carta é que ela pode ser um guru, né, alguém que vai trazer uma mensagem divina ou religiosa ou espiritual para você. Então aqui é legal você se consultar com alguém, ou se você tem algum tipo de religião, conversa com o seu sacerdote, né? Ou com um padre, ou com qualquer pessoa que tenha uma patente elevada dentro aí da comunidade religiosa que você vive. Então, tenta conversar com ele, explicar um pouco do problema, ele vai te trazer algum tipo de orientação espiritual, que eu acho que é uma carta também que traz bastante desse tipo de mensagem. Mas também no lado ruim pode ser que você esteja sendo mal orientado, se ela sair na sombra, tá? Então tomar um pouco de cuidado com isso também. Não confia, se ela sair no negativo, né? Não confia tanto no que as pessoas estão falando pra você, porque as pessoas têm algum tipo de
intenção ou algum objetivo que não é o mesmo que o seu, então talvez ela esteja tentando se aproveitar da situação para conseguir algo de você. Toma bastante cuidado com isso, tá? Principalmente com pessoas que têm algum tipo de patente religiosa maior que a sua, né? Então toma um pouquinho de cuidado com isso também. Dependendo da carta que sai junto, pode ser um charlatão, né? Então, se sair alguma carta, por exemplo, a Lua, que é uma carta de obscuridade, né? Então, toma um pouco de cuidado aí, porque a pessoa pode estar se fazendo de sacerdote, mas ela não tem moral para exercer esse tipo de função, tá? Então, toma um pouco de cuidado também da onde vem esses conselhos todos que você está ouvindo. É uma carta também que pode ser uma indicação para você exercer um pouco dessa orientação para as pessoas. Então, sei lá, dar uma palestra, dar algum tipo de curso, iniciar algum tipo de curso, né? Então, você ser essa referência de algum tipo de assunto. Então, você fazer com que as pessoas venham até você se consultar ou falar com você. Então, se você está pretendendo fazer algum tipo de coisa nesse sentido, eu não gosto muito de coach, mas se você estiver pensando em ser coach, essa é uma carta boa para ser coach. Ela é uma carta excelente também dentro da magia, é uma carta que eu uso para atrair clientes, né? Porque você tem a pessoa e tem as outras duas pessoas se consultando, então você atrai clientes para você. É uma carta bem interessante para trabalhar esse tipo de energia. Então, se você está querendo fazer alguma... estou precisando atrair mais clientes, faz uma meditação com essa carta, vai ser, supimpa para você. Foi para mim, pelo menos. Eu já testei e funcionou super bem. Então é uma carta bem interessante nesse sentido também, de você ser o orientador, né? De você ser a pessoa que vai ensinar alguma coisa, de você ser aquele que vai passar o conhecimento para outra pessoa. Então é interessante esse significado também. Bom, gente, é isso que eu tinha para falar hoje, bem rapidinho, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, qual é o arcano que você mais gostou até agora. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa um like, compartilhe, comente, envie para aquele seu amigo que você acha que vai gostar desse conteúdo. E te espero no próximo vídeo. Até mais.